especial Jorge Tauer, Wilson Lourenço, Jorge Tayar, que estão aqui, da ACE, né? E eu penso, a Lígia, do movimento ambientalista da nossa cidade, eu penso que hoje, provavelmente, a menos que mude-se a dinâmica, nós deveremos ter a última sessão deste ano. É bem provável. E, dado o avançado do ano, o nosso mandato vence dia 31 de dezembro, de forma democrática, dentro das regras, não foi renovado pela população, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu apreço a todas as pessoas com as quais convivi aqui nesta casa, Valtinho, e também com as pessoas que passamos a conhecer na nossa sociedade. Procuramos, ao longo desses anos, ser fiéis aos princípios do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, que luta por uma sociedade socialista, mas que sabe ser fundamental construirmos as condições para que a civilidade da nossa sociedade não perca nenhum processo, vereadores. Porque, vereador Jonas, Marx dizia que se caso o homem não conseguisse, né, depois que ele fez toda uma análise da história da civilização humana, que saiu das cavernas, passou pelo período de escravidão, foi para o feudalismo, pré-capitalismo, surge aí no capitalismo novas classes sociais, e ele traça a perspectiva de uma evolução para uma sociedade socialista, que não é a comunista ainda. Alguns confundem por desconhecer, né, não sabe diferenciar. O comunismo seria uma sociedade libertária plena, seria uma sociedade onde as pessoas, né, pudessem conviver da forma mais elevada, dentro de padrões civilizatórios muito avançados. E nós ainda temos apenas a perspectiva de diminuirmos as diferenças sociais, diminuir a violência social que a todos os dias leva e sacrifica milhares de crianças, jovens, homens e mulheres a uma situação indigna. Então, dentro desta visão, dentro dessa análise, Marx coloca que se o homem não consegue avançar para uma sociedade socialista, voltaria à barbárie. E nós temos nuances, ainda é um exagero dizer que é nuances, nós temos reflexo, exemplo de barbárie em todos os cantos da nossa sociedade. Aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, em outros países que se dizem evoluídos, mas onde as pessoas sequer têm um acesso a um sistema de saúde nos padrões que o nosso. Então, há que se analisar esse contexto. Se eu decepcionei, se frustrei alguém, peço minhas desculpas. Não é da meu feitio, não é da minha índole. Mas nós sabemos os nossos limites, muitas vezes em dar resposta ao contexto que algumas pessoas esperam. Muitas vezes não querem participar desse processo. Esse processo eu comecei a participar meus 19, 20 anos, e ainda eu vejo que a perspectiva de mudança é longa. Mas alguns, quando trazem a demanda, é querendo resultado imediato, é a resposta a nível pessoal, não é dentro do processo que nós inserimos. Então eu não posso e não pude muitas vezes, por mais apreço humano que eu possa ter a essas pessoas, me juntá-las dentro dessa perspectiva, porque não importa aonde eu esteja o ano que vem. O importante é que eu tenho certeza que eu tenho uma formação, eu tenho uma profissão, eu tenho um propósito que vai além dos meus interesses pessoais, que é o de construir e continuar na minha militância como cidadã, na construção desse mundo melhor, que eu tenho certeza que ele será atingido, porque a cada dia mais eu vejo
Ari, quero aqui parabenizar a Silvinha, que teve aí todo um trabalho na área de mulheres, inclusive, né, com destaque na Argentina, e que vai ter uma repercussão muito maior, porque é um trabalho interessante, que discute a nossa situação de mulher nesse contexto de humanidade. A essas pessoas, independente de cargo, independente de posição social, quero continuar unida pelos ideais e com disposição de luta. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado aos funcionários, porque eu espero fazer essa fala e depois apenas fazer o debate que está na ordem do dia, tanto da sessão ordinária como da extraordinária. E muito, muito obrigado pela compreensão aos meus limites e obrigado por toda a colaboração e companheirismo que eu senti dos funcionários e demais pessoas aqui presentes. E viva o socialismo e viva a luta por uma sociedade cada vez melhor. Quero informar aos senhores edis que o vereador Gileno solicitou licença para tratar de interesses particulares por 15 dias, de 13 de dezembro, a partir das 11h30 a 27 de dezembro, sendo devidamente deferida pela esta presidência. O atual primeiro suplente do PSL, senhor Vadinho Moreira, encontra-se licenciado por dirigir a Secretaria de Esporte. O atual segundo suplente do PSL, senhor Walter Ribeiro dos Santos, compareceu a esta entidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador. Com a palavra, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente. Parece que hoje deve ser a última sessão, pelo menos aparentemente. E, obviamente, eu gostaria de fazer uso dessa tribuna até para me despedir dos colegas que vão ficar nesta casa, que democraticamente foram eleitos, juntando-se ao novo grupo de vereadores. Obviamente, eu como vereador desta casa, e tive o prazer e um orgulho muito grande de estar na cidade de Guarulhos exercendo a minha profissão como médico. E tive muito orgulho de estar nesta casa durante esses 4 anos, onde aprendi com os meus colegas, os mais experientes como presidente desta casa. Aprendi também com os colegas do Partido dos Trabalhadores, a quem eu também tenho que agradecer pelos embates e as discussões nessa casa sempre, pelo menos da minha parte, nada pessoal, e sim do ponto de vista de ideologia, de pensamento, cada um tem o seu, e isso é democrático, e isso é muito bom para a nossa democracia. Vivemos muitos momentos tensos, sobretudo esse vereador com alguns posicionamentos, e só lamento realmente de chegar ao final do mandato e de não ter conseguido, junto aos colegas vereadores, em determinados momentos, de abrir uma ampla discussão e uma ampla investigação em determinados casos, como foi, inclusive, o caso lá das crianças do Hospital Municipal da Criança. E neste momento, e nesta sessão de hoje, nós temos alguns projetos que, na visão desse vereador, e obviamente que a nossa linha de raciocínio ela vai permanecer a mesma, e dentro de uma coerência vamos continuar defendendo aquilo que nós acreditamos. No apagar das luzes deste ano, surgem os projetos nebulosos, mal definidos, mal esclarecidos pelo governo. Um governo ao qual nós somos oposicionistas. É lamentável, inclusive, que o senhor prefeito Sebastião Almeida, que poderia, neste momento, vir a esta casa, vir à sociedade, trazer uma palavra para a cidade, para tentar dar uma explicação com relação à situação do IPTU, com relação à situação do PPP. Não, ele se escondeu. Parece que o prefeito desta cidade é muito mais importante
ele defender e fazer reunião com senhores já condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Esclarecimento para a população? Não. Reunião e manifesto de solidariedade para José Dirceu e José Genuíno, que não sou eu que disse, que formaram uma quadrilha neste país. Manifesto de solidariedade do senhor prefeito aos senhores condenados pelo STF. E sequer uma palavra para a população tentando explicar a situação, este reajuste do IPTU. Então, obviamente, que me deixa indignado. Eu não posso deixar de vir aqui e falar. O Partido dos Trabalhadores, que tem uma história, sim, que deve ser respeitada. Agora, os neopetistas deste país fizeram com que o Partido dos Trabalhadores fosse a lama, ficasse mais sujo do que pau de galinheiro. Desculpe a expressão. Mas esta é uma verdade. Senhor prefeito, ainda há tempo. Venha público e explique para a população de Guarulhos por que o PPP, por que o IPTU depois das eleições municipais. Por que não antes? Por que não deu a satisfação antes? E por que a solidariedade que foi dada aos companheiros julgados pelo STF não é a mesma solidariedade aos munícipes no pagamento do seu IPTU? Então existe essa diferença. E fique aqui, registrado nos anais desta casa, o protesto deste vereador. Infelizmente, o senhor prefeito municipal errou mais uma vez. Com a palavra, vereador Guti. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, munícipes presentes, presidentes de entidades de classe. No primeiro momento, no momento dessa sessão, eu gostaria de... Não vou me manifestar ainda sobre os projetos. Isso eu vou deixar para quando os projetos forem ser votados. Eu quero aqui me manifestar no sentido de um repúdio absoluto que eu tenho de um fato que aconteceu ontem na travessa da Tiradentes com a Paulo Facchini. Muitas pessoas já sabem, mas ditos fiscais da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para ser mais exato, tomaram, olha o termo que eu estou usando, tomaram materiais meus que estavam divulgando a respeito do absurdo do aumento do IPTU. Eles tomaram na cara dura. Por que eu digo tomaram e não confiscaram nem apreenderam? Porque não existia absolutamente nada irregular, não me deram nenhuma guia, nenhum auto de apreensão, nada. Apenas chegaram nas pessoas que estavam colaborando, eu não estava no local, e, sou aqui fiscal, me passa isso aqui para cá. Não, mas tomaram. Causaram até algum tipo de problema com uma menina que estava no local, né? Ela se sentiu um pouco assediada no momento, mas isso eu não estava, eu não posso garantir, foi o que ela disse. Agora, eu pergunto para vocês, no momento que alguém toma uma coisa sua, não importa se ele é da prefeitura, se está constituído de poder ou não, a partir do momento que não está cumprindo a lei, a partir do momento que está realizando um ato ilegal, isso, na minha visão, não pode acontecer de forma alguma, né? Sabendo do fato, fui até o superior desses fiscais, se denomina Miguel Chueri Júnior, filho do Miguel Chueri, né? Conhecido petista da cidade, e ele feriu o artigo 76 da Lei Orgânica do município,
onde ainda me chamou de burro, falou que eu não poderia estar pedindo informação, ou seja, como um cidadão comum eu poderia sim, e como vereador, mais ainda porque eu estava no meu exercício de investigar. E ele disse que não tinha nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de autuação, porque ele iria fazer depois. Mas como é que você toma uma coisa de alguém e na calada da noite, no escuro, você produz um documento sem assinatura de quem realmente perdeu os bens? Enfim, eu fui lesado, porque existia patrimônio meu ali. Eu fui lesado, e de forma ilegal. Obviamente, saí da secretaria, fui realizar um boletim de ocorrência, porque para mim isso se assemelha a furto. A partir do momento que você toma algo de alguém e não justifica, não motiva, não tem a lei do seu lado, configura até um tipo criminal. Agora, eu pergunto para vocês, aquele funcionário, Miguel Chueri Júnior, Miguel Chueri Filho, enfim, ele estava ali na qualidade de quê? De militante de algum partido político? Militante, para mim é militante. A partir do momento que o cara fere a Constituição, fere as leis e não deixa o vereador realizar o trabalho dele, ele está sendo militante, ele não está sendo funcionário público, ele não está realizando o que ele é pago para fazer lá. E isso me remete, senhores, isso me remete aos tempos de ditadura, onde você não podia manifestar os seus direitos, as suas vontades e as suas escolhas políticas. Você não podia se manifestar. Esse partido, né, que se originou do MDB e da Arena, enfim, junto com quando existiu o bipartidarismo na República do Brasil, se originou, esse partido, o Partido dos Trabalhadores, veio daí brigando para que se houvesse democracia, brigou pelas diretas já, onde o Lula participou. E agora, esse mesmo partido vem aqui na cidade e comete arbitrariedade. Isso para mim é ditadura. O prefeito Almeida, nesse caso, não teve assessor, não teve funcionário público, ele teve capanga. É isso que ele teve. No momento que você toma algo de alguém, na cara dura, contra as forças da lei, você está sendo mafioso, você está agindo com capanga. E é isso que aconteceu. Não existe até agora, não foi documentado nada, não me mandaram nada, não existe documentação nenhuma dessa apreensão. E eu quero saber, onde estão esses fiscais quando todo mundo lá, esses empreiteiros milionários vêm aqui na cidade, distribuem panfletos, aí em todo o farol, emporcalha a cidade? Cadê esses fiscais? Cadê esses fiscais para realmente coibir essa prática? Não está aí. Agora, quando a gente quer manifestar um pensamento político, quando a gente está aqui para mostrar que existe um abuso nessa correção do IPTU, é exacerbado esse aumento, quando a gente quer mostrar isso, quando a gente quer manifestar isso, a gente não pode. Então, eu estou indignado, senhor presidente, para concluir, eu repudio essa ação desses fiscais e gostaria aqui, senhores vereadores, isso está acontecendo comigo aqui hoje. O meu direito de fiscalizar de vereador foi ferido. Amanhã pode ser com vocês. Então eu gostaria que os senhores também se manifestassem, porque não é justo. Hoje é comigo, amanhã pode ser com vocês. Estarei estudando junto, viu, senhor presidente, para concluir, estarei estudando junto à minha assessoria e também a assessoria dessa casa, como que a gente pode fazer, instaurar algum procedimento para realmente apurar a ilegalidade do ato desse funcionário. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Ricardo Rui. Com a palavra, o vereador Ricardo Rui. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, venho aqui como líder do PPS agradecer à população pelos 2 mandatos que tive consecutivos nessa casa, pelo mesmo partido político, né? Sempre tive uma postura aqui nesta casa independente. O meu relacionamento com o governo municipal foi estritamente institucional, nunca barganhei cargos, outras coisas mais, né? Nunca tive nenhum tipo de barganha com o governo, sempre votei nesta casa pelas minhas convicções.
Nunca fui apoiado por grupo político da cidade ou grupo empresarial. Nunca fiquei defendendo situações de grupos políticos e empresariais dentro desta casa. Sempre a minha eleição foi pela minha trajetória pessoal, sendo médico e sendo político na cidade. Tive momentos difíceis aqui nesta casa, mas tive muito mais momentos de glória. Já em 2005, participei de um concurso Prêmio Doutor Cidadão pela Associação Paulista de Medicina, um trabalho na área social com gestantes, cheguei como finalista. Em 2006, pela revista do Farol, foi considerado o melhor vereador da cidade, pela assiduidade, qualidade de projetos e fiscalização do Executivo. Já em 2011... Vereador, tá bom. Um momentinho, eu peço a todos que façam silêncio, pois há um vereador na tribuna, por favor. Já em 2011, representei esta casa aqui junto com o vereador Guti e fui vencedor de um prêmio de boas práticas legislativas pela Universidade de São Paulo, Fundação Mário Covas e Assembleia Legislativa. Nunca mudei de partido político, né? O partido, nessas últimas eleições, optou por não lançar candidatura própria, apoiamos o candidato da oposição do PSDB, o Carlos Roberto, e não fizemos coligação. Então, o partido não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral, onde não conseguia a minha reeleição. Como sou médico, né, retornarei à minha vida de médico, que sempre foi meu ganha-pão, mas continuarei crítico aqui da cidade, a cidade que eu moro, a cidade que me acolheu, a cidade onde trabalho e onde tive a honra de representá-la por 2 mandatos. Quem sabe, amanhã estaremos retornando a esta casa. Fiquei triste também de excelentes vereadores dessa casa não terem sido reeleitos. Apesar de divergência política, a vereadora Luísa Cordeiro, que sempre trabalhou aqui defendendo o meio ambiente, o vereador Índio de Cumbica, pessoa humilde da periferia, os vereadores médicos, Zé Mário, Eduardo Carneiro, a dona Otávia, com grande trabalho com as creches, e demais vereadores. Então, eu ainda tenho dúvida se essa renovação da casa vai melhorar o debate político. Então, nós temos que observar primeiro para depois criticar, mas tenho ainda minhas dúvidas. Em relação aos projetos que sempre ocorrem nessa casa, polêmicos no final de ano, para mim, foi um presente que o governo está dando para a cidade, principalmente para os funcionários do SAI, que é essa conversa de PPP, para mim, é uma privatização também, como ocorreu com o aeroporto, onde 500 funcionários já foram transferidos para o aeroporto de Congonhas, e o SAI está indo para o mesmo caminho. Então, PPP é passar os próprios público particular, né? Então, pode contar com esse vereador para o voto contrário. Então, o PPS, como sempre votou com a independência, votaremos contrário a esse projeto. Em relação ao IPTU, já era esperado, porque com a coligação que foi feita em torno do PT para a reeleição do Almeida, né, com quase 20 partidos políticos, quem vai pagar a conta? É a população, porque esses partidos políticos terão que ter espaço para trabalhar. Espaço que digo são cargos sem concurso público, que terão que ser nomeados porque apoiaram o prefeito e agora querem comer um pedaço do bolo, que o bolo tá pequeno. Sabe que a cidade, o próprio secretário sinalizou que a cidade estava sem dinheiro, inclusive para pagar os funcionários, e é isso que vocês recebem de presente. Mas também votarei contrariamente ao aumento do IPTU. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jonas Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, é provável que hoje seja a última sessão do ano, e como alguns vereadores já passaram por essa tribuna, discursar assim como um tom de despedida, eu também quero fazê-lo. Quero saudar todos, agradecer os funcionários dessa casa, competentes como são, colaborarem muito nesse período que tive aqui na Câmara por 12 anos,
a completar em 31 de dezembro. Combati o bom combate. No meu entendimento, prestei serviço à minha cidade que amo tanto, mas entrei e saio com a dimensão de que é a política nesse país. Talvez os senhores não tenham a dimensão, até porque a gente, no dia a dia da nossa vida, a gente tem que cuidar em sobreviver e às vezes não sobra tempo para acompanhar ou se dedicar ao passado, ao presente, e é fundamental para a gente poder projetar o futuro. O Brasil é um país que foi descoberto por pessoas que, com todo respeito aos irmãos lusitanos, vieram aqui para tirar benefício e levar vantagem. E no decorrer de toda a política do Brasil, mesmo depois da República, o que se viu foi a disputa de uma elite podre, cansada, corrupta e sem vergonha, que sempre exploraram os trabalhadores. E quando o PT surgiu, e eu entendi, no início dos anos 80, que deveria fazer minha militância, porque eu acreditava e continuo acreditando num partido que veio para defender os humildes e o povo trabalhador. Quem não se recorda, eu me recordo, que tinha 29 anos, tinha 9 anos apenas, e eu cuidava do comércio do meu pai, lá no pé de serra, no interior da Paraíba. Chegou um jovem para perguntar, exatamente no dia 24 de agosto, se me falha a memória, se era verdade que Getúlio Vargas tinha se suicidado. Eu era a única casa naquela região que tinha um rádio, bateria, que podia estar sabendo as notícias. E eu confirmei que sim, em apenas 9 anos. Claro que era um fato que o presidente da República tinha acabado de suicidar-se. E ao longo da história, ele foi buscar por que essas questões. E todos nós sabemos hoje que isso aconteceu, que as elites daquela época, uma parte da imprensa, não quiseram um presidente que transformou o país, que veio para melhorar as condições de vida e a história do país. E continuou a história em 1960, acompanhei porque meu pai votou para presidente da República num demagogo sem vergonha, chamado Jânio Quadros, criado pelas elites, porque ele vinha para fazer o trabalho ou desfazer aquilo que a população vinha fazendo através do governo Vargas. Outros governos sucederam e a tônica era a mesma. Ninguém nesse país que pertence às elites dominantes, ontem e hoje, e eu espero que não seja sempre, querem governos que façam com que a classe trabalhadora e o povo mais humilde chegasse ao poder. Hoje, o PT é poder no Brasil. Não ganhou o poder, mas é governo federal, governo nesse município, em várias cidades desse país. E o que se vê hoje, vereador Dr. Zé Mário, é que fazem uma campanha apodrecida na imprensa, nas elites, para desfavorecer o trabalho feito pelo PT no governo federal e fazendo aqui também nessa cidade. Todos nós sabemos, e eu, graças a Deus, conheço todos os estados desse país. Convivi com a miséria, vi pessoas morrer de fome. E hoje, graças a Deus, quando se anda no interior do Brasil, vereadores, senhores vereadores, não se vê mais isso, porque teve um governo que teve a coragem de trabalhar numa perspectiva de crescimento, desenvolvimento com distribuição de renda. E o que se vê na imprensa hoje? É vergonhoso se assistir um programa de televisão na Rede Globo ou em qualquer um outro da grande imprensa. As mentiras em cima de um... Eu não vou citar o nome. Foi o processo 470 que está terminando de ser definido as penas de alguns parlamentares, de algumas pessoas durante esse processo todo. Agora, e por que acontece isso? Que o ser humano é egoísta, ele não pensa naquele que está do seu lado, não pensa no futuro, não pensa na felicidade dos outros, se preocupa apenas com seus interesses pessoais. E toda essa ganância, esse jeito de ser, é levado para dentro dos partidos e é levado para o poder também. Portanto, senhores,
quando eu vejo alguém discursar contra o PT, falando de coisas que nem sabe. Que essa semana nós fizemos sim. Os petistas de Guarulhos, não oficialmente pelo partido, nos reunimos com o Zé Dirceu, com o Zé Genuíno, para ser solidário a esses companheiros. Eu andei essa cidade, em muitos lugares nesse estado, pedindo voto para mudar. Agora eles acham que ele é corrupto. Eles foram vítimas desse processo no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que eles cometeram alguns equívocos, mas não são bandidos. Não são. Então eu peço respeito a alguém que vem a essa tribuna criticar. E me sinto no direito de ser solidário a meus companheiros. Que eu não sou hipócrita como muitos o são. Que são mentirosos, picaretas. E agora vem aqui falar mal dos meus companheiros. Vereador Jonas Dias, acabou o seu tempo, vereador. Eu vou falar mais alguns minutos, presidente. Pode ser? Não. Obrigado. Porque aqui nessa casa, como também em qualquer outro legislativo, é o jogo do interesse que prevalece. O regimento diz. O senhor já passou 1 minuto e 40, vereador. Não posso deixar. Não, eu vou obedecer, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de obedecer o regimento. Nós estamos no pequeno expediente. Mas é bom que o senhor saiba que tem hora que o senhor deixa os caras falar 3 minutos aí e não reclama. Mas eu vou abrir. Voltarei a essa tribuna. Porque não admito, senhor presidente, certo discurso no dia de despedida. Peço a todos que façam silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Falta de respeito, hein? Não havendo mais... Não. Devido ao término do horário regimental do pequeno expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Tribuna livre, não temos nenhuma pessoa inscrita. Vamos para o grande expediente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Zé Mário. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se agora no grande expediente tem algum artigo que versa sobre a presença ou não dos petistas ditos agora pelo Jonas Dias na cidade. Não. José Genuíno, Dirceu. Não tem nada não. Não, eu vou complementar a minha questão de ordem. Senhor presidente, caros colegas, público presente, é extremamente desconfortável, né? Nessa altura do campeonato da vida da cidade, onde nós estamos sendo, ou pelo menos estamos ainda tentando ser literalmente assaltados pelo governo Tião Almeida, e repito, o seu bando, Tião Almeida e seu bando, vem o colega Jonas Dias, de uma maneira absolutamente paradoxal ao momento, tão importante, contra a PPP do SAI, o IPTU absurdamente extorsivo para toda a população brasileira, para toda a população guarulhense, e ele vem me falar em defesa de José Genuíno e Zé Dirceu. Bandidos que estão condenados, e vem aqui. Eu gostaria muito que o próprio vereador Jonas ou os outros vereadores que venham aqui defender aquilo para os quais aqui estão, que é a honra de ter sido eleito pela cidade e termos que defender a cidade, a qualidade de vida da cidade e o bolso do povo guarulhense. Aqueles que já estão condenados e devem cumprir e têm que cumprir. E creio eu que em muito pouco tempo, o ex-sapo barbudo, Lula, chefe dos chefes das quadrilhas, também o venha a ser condenado de alguma maneira. Homem que nunca sabe de nada, homem que nunca viu nada, homem que absolutamente não deveria ter sido sequer porteiro de algum lugar, com todo respeito a todos os porteiros de todos os lugares. Porque alguém que não sabe de nada não deveria ter sido presidente da República. E ainda tentam colocar e nortear a vida dos guarulhenses. Eu quero deixar claro que eu não sou contra parceria pública-privada, muito pelo contrário, eu sou um homem privativista. Eu acho que a privatização é importante, mas da maneira como está sendo colocada, goela abaixo, sem nenhuma discussão,
no afogadilho, logo após as eleições, tenham certeza absoluta. Ninguém vai colocar dinheiro bom no negócio e o empresário está certo. Nós vivemos um país capitalista, ninguém vai colocar dinheiro bom para não ter lucro. Embora, me perdoem se choca às vezes as minhas palavras, aquilo que aparentemente é um negócio de merda, não é não. É um excelente negócio. E muito dinheiro vai ser ganho às custas do povo e do cocô do povo guarulhense. Coisa que deveria estar sendo feita pela nossa prefeitura, que acabou com os cofres públicos da 8ª economia da nação, que é a nossa cidade, a 2ª maior cidade economicamente do estado de São Paulo. Agora, de onde vamos tirar dinheiro para o 4º mandato? Vamos tirar dinheiro, claro, da população. Que jeito? Extorquindo a população, Guti. Extorquindo através de, provavelmente, serviços essenciais como é o esgoto, lá na frente. Não obstante essa PPP não ter realmente nada a ver com o que foi tentado em 1996 por Vicentino Papoto, que ali havia de fato uma privatização e havia de fato, exterminar-se-ia pelo artigo 30 ao SAI, isso não ocorreria nessa PPP, mas com certeza absoluta, por trás de tudo isso vem aumentos abusivos em pouco tempo para que a população venha pagar. Um IPTU extorsivo, que nós estamos vendo quando a gente vê em faixas de aumento de até 60%, isso é um grande engodo. Evidentemente que até 60% da planta genérica. Nós sabemos que há locais que vão ter 706%, outros quase 300%, outros quase 400%, outros 79%, ou seja, aumentos muito acima dos aumentos que a população trabalhando, não esse bando de vagabundos dos políticos do Paço Municipal, que ganham às custas de quem trabalha, bando de vagabundos, e vão querer continuar na mordomia que tem, alcançando o que tiveram, porque só alcançaram o que tiveram, socialmente falando, sendo políticos. A grande maioria, hoje, do governo que nos governa, se não estiverem no poder, não conseguem ostentar a vida que levam, mas levam a vida segundo o bolso dos outros. Tenho a certeza absoluta, e eu tenho muita honra, e vou desde o primeiro dia e até o último dia, que talvez venha a ser hoje, do meu mandato, mas em todos os momentos nunca me curvei nem ao poder econômico, muito menos ao poder político. De jeito nenhum votarei contra a população. Votarei contra a PPP, contra o IPTU, contra a formação de mais um cabide de emprego, que é a Agência Agro. Muito obrigado. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 5.871 de 2012, informações sobre o processo 49.962 de 2012, que trata de doação de área particular para a municipalidade. Autor, Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Guti. Senhor presidente, eu noto que algumas entidades de classe estão presentes, como a Associação Comercial Empresarial e até mesmo a OAB, a Ordem dos Advogados. Eu gostaria que o senhor permitisse a fala deles por 10 minutos, do presidente Jorge Tayá e do representante da OAB, Calil, que eles façam uso da palavra por 10 minutos. Só para informar, vereador Guti, eles já fizeram uso da palavra, se não me recordo, há 2 semanas ou uma semana atrás. Mas não é permitido? Já falaram. Não será permitido não, mais uma vez? regimentalmente não. Mas mesmo sendo outra sessão? Mesmo sendo outra sessão? Não é a mesma, é outra sessão. Eu só estou alertando o senhor que eles já usaram da tribuna e já falaram do IPTU. Mas eles querem falar sobre o projeto do SAAI, que não foi falado ainda. Aí eu vou pensar, no decorrer da sessão eu falo para o senhor.
Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 5.874 de 2012. Informações sobre limpeza, carpinagem e conservação do terreno de propriedade da municipalidade, existente na rua João Genuíno Sobral, com rua 66, localizada no Parque Continental 2. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 5.875 de 2012. Informações sobre limpeza, carpinagem e conservação do terreno de propriedade da municipalidade, existente na rua Benedita de Almeida Franco, com rua 66, localizada no Parque Continental 2. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, senhor presidente. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão, 75ª sessão ordinária de 11 de dezembro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem com estranho, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, vereadora Luísa Cordeiro. Senhor presidente, terminou de adentrar aí o plenário, o vereador do meu partido eleito, vereador Eduardo Barreto, e eu solicito de Vossa Excelência permissão para que ele possa adentrar ao plenário. E como eu sei que Vossa Excelência é cordial, é acolhedor, tanto Jorge Tayar como o Wilson preside a Associação Comercial de Guarulhos, eu faço aqui também um complemento a essa questão de ordem para que eles possam ficar aqui na área dos convidados. É possível, senhor presidente? Já falei, vereadora, do decorrer da sessão eu vou como convidados manifestar. aqui no espaço só. Vou manifestar. Tá, obrigado. Está definido o pedido de excelência. Peço que a própria vereadora faça adentrar o senhor Jorge no plenário. Questão de ordem, presidente. Encontra-se sobre a mesa os balancetes do IPREF e do SAAI, referente ao mês de novembro deste ano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Novinho Brasil. Gostaria também, senhor presidente, de registrar a presença no plenário do vereador eleito, doutor Alexandre, se Vossa Excelência concedesse também a entrada do vereador eleito ao plenário das autoridades. Com certeza, o vereador, não só o doutor Alexandre, estou vendo o vereador Gilvan também está no nosso plenário. Vereador Por favor, faça adentrar. O vereador Eduardo Barreto também está presente aí no plenário. Vereador Gilvan. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ok. Item 4. Senhor secretário para a leitura. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento 5.876 de 2012. Informações sobre reconstrução de muro no terreno da municipalidade, localizado na rua 66, no Parque Continental 12. O autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, os contrários se manifestam. Aprovado, encaminhe-se. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Item 1. Senhor secretário para a leitura. Item 1. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 2 de 2012. Autoriza a desafetação de área pública de uso comum do povo para passar a integrar a categoria de bens dominiais, bem como sua posterior alienação. Parte da Praça Norival Reis Laranjeira, no Jardim Leira. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Tem emenda, rasgaram a emenda. Tem que ser de 1 a 5.
vereador Edmilson Souza, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador professor Auriel, vereador Dr. Vita Farmácia, vereador Edmilson Americano, vereador Eduardo Camei, vereador Heraldo Souza, vereador Geraldo Celestino, vereador Jonas Dias, vereador professora Marisa, vereador Romildo Santos. Vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, por favor, votar. Votar. Votação. Vereadora Eneide, vota. Pela ordem, consignaram meu voto sim? Sim. As 3 máquinas de votação perto de mim não estão funcionando. Ok, vereadora. Pela ordem, presidente. Ariel. Voto sim. Vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 4.730 de 2012, revoga a lei número 6.705 de 2010, que autorizou a desafetação e doação de área pública municipal à Fazenda do Estado de São Paulo para a implantação do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística. Autor, Prefeitura. Seu quórum de 2/3. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza, vereador Wagner Freitas, vereador Paulo Sérgio, vereador Dr. Eduardo Carneiro, vereador Dr. José Mário, vereador Dr. Ricardo Roi, vereador Edmilson Americano, vereador Heraldo Souza, vereador Geraldo Celestino, vereador Guti, vereadora professora Eneide, vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Peço às pessoas que o vereador Guti pediu para que usasse a tribuna, que a tribuna está aberta por 10 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Soltur, demais vereadores. Obrigado por mais uma vez poder fazer uso da palavra aqui nessa casa. Eu volto aqui novamente para pedir aos senhores que tenham maior sensibilidade nesse projeto de lei que prevê um reajuste de até 60% do IPTU. Os senhores ponham a mão na consciência. Os senhores, antes de votar, pensem. Os seus eleitores, os seus colaboradores, aquelas pessoas que colocaram os senhores aqui, são os que serão maior prejudicados. Os senhores têm que pensar na população. Não pode ser dado com uma mão e retirado com a outra. Nós precisamos nos mobilizar. Hoje fizeram críticas a nós por mídias sociais que tinha meia dúzia de pessoas. Hoje tem um número muito maior. É que a população trabalha, não pode perder o seu dia. O comerciante, os empresários também tem uma situação que não pode abandonar sua empresa, principalmente numa época como esta. Então está aí uma pequena parcela da população mostrando a sua indignação, mostrando que deseja que os senhores não votem a favor desse projeto de lei. Nós não somos contra o reajuste, muito pelo contrário, entendemos que há necessidade sim de uma readequação dos valores para que se possa viabilizar os preços dos imóveis. Porém, nós entendemos que um reajuste de uma vez só de 60%, se não é ilegal, é imoral. Nós não concordamos e não vamos compactuar, não vamos nos calar enquanto não for tomada uma decisão a favor da audiência pública. Nós da Associação Comercial protocolamos um ofício pedindo audiência pública. Nos foi negado, alegando falta de tempo. Por que não foi solicitada essa audiência pública no passado, quando havia tempo? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Por que não foi feita? A população anseia manifestar a sua intenção, a sua vontade, e foi cerceado esse direito da população. Eu peço aos senhores vereadores que reconsiderem. Eu sei que muitos aqui, no seu íntimo, pensam como nós, mas talvez estejam de mãos atadas. E isso não pode acontecer. Nós não estamos aqui para brincar, senhores. Nós estamos aqui para pleitear o nosso direito, que é o direito de falar, o direito de manifestar, o direito de contribuir para o crescimento dessa cidade. Senhores, por favor, põe a mão na sua consciência. Os seus eleitores não vão esquecer. O país está mudando. Eu garanto a vocês que os eleitores não irão esquecer quem votou contra e quem votou a favor. Jamais esqueceremos. Tenho certeza, senhores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é João Calil, sou advogado, sou contribuinte, cidadão dessa cidade, e venho falar nesta qualidade. Primeiro, eu quero agradecer ao vereador Guti, que conseguiu, à custa de muito esforço, que o direito de palavra fosse observado nesta casa. Senhores, eu li o projeto e o que me espantou muito é que o partido que se diz dos trabalhadores, ele quer ir contra o bolso dos trabalhadores. As pessoas não aguentam mais aumento de impostos, porque o fundamento do pedido do senhor prefeito é que ele tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu pergunto aos senhores, por que ele só quer cumprir a lei para arrecadar, sendo que para gastar ele não precisa dessa lei? Quem mais tem funcionário nomeado, funcionário em comissão, é a prefeitura da segunda maior cidade do estado de São Paulo. E, inclusive, o Ministério Público entrou com uma ação e ganhou. E o prefeito deveria acabar com isso, mas ele não acaba. Então, ele quer cumprir a lei quando ele quer cobrar. Agora, quando ele tem que gastar, ele não quer cumprir a lei. Aí ele quer fazer o que ele quer. A cidade não tem aumento real. As pessoas precisam de dinheiro no bolso delas. Esta semana, conseguiu-se algumas indústrias um benefício de 34 milhões de reais. Não pagaram IPTU e ISS. E por que isso não acontece para a maioria? Por que nós não podemos pagar a correção? Há 11 anos existe correção no imposto. O IPTU é corrigido anualmente. Agora, se quer um aumento absurdo e estratosférico de 60%, para quê? Só pode ser para pagar alguma conta que ficou da última eleição. Não é possível que nesta cidade ninguém vai pensar que um aumento real dessa proporção vai atingir a todos. Vai aumentar a inadimplência, considerando
que a última planta genérica, a prefeitura não conseguiu nem publicar no jornal. O que aconteceu? Quem tinha advogado bom não pagou, porque entrou com ação, ganhou na primeira instância, ganhou na segunda e no STJ também. Então, a arrecadação acontece em cima de quem menos pode. Quem não tem dinheiro, paga. E quem tem dinheiro vai fazer o quê? Não vai pagar. É isso que se quer aqui. Então, esta casa, é impossível que queira realizar um projeto desse a toque de caixa sem ter uma discussão. Se não fez a discussão antes, é porque não tinha competência para saber argumentar. E agora, ao final, esta é a última sessão do ano, eles querem votar isso? Os senhores vereadores têm que lembrar que eleição é a cada 4 anos, a população, como o Jorge Taia bem disse, não vai esquecer, e isso vai trazer um atraso para a cidade. Como contribuinte, eu espero que os senhores lembrem disso e votem contra o aumento de 60%. Muito obrigado. Reabertos os trabalhos. Item 3, prejudicado por falta de parecer. Item 4. Pela ordem, vereador Guti. Pelo artigo 151, senhor presidente.
Com a palavra pelo artigo 151. Primeiramente, queria agradecer Vossa Excelência por ter sido um presidente democrático e ter permitido que os líderes de duas grandes agremiações pudessem falar aqui, expor os motivos que os levam a ser radicalmente contra ao aumento abusivo do IPTU. Isso que eu chamo de o estupro à cidade de Guarulhos. 60% é inimaginável. Não cabe, como eu já falei em outras oportunidades, não cabe no bolso de ninguém, a não ser daqueles milionários, que são menos de 1% da cidade, né? É impossível pensar nesse aumento. Então, se os senhores vereadores pensarem no bolso do contribuinte, pensarem no bolso de seus eleitores, ou melhor dizendo, pensarem na boa qualidade de vida daqueles que os honraram com o voto para estarem aqui e pensarem diferente, pensarem um rumo importante para a cidade de Guarulhos, um rumo que realmente avance todos os critérios e todos os pontos que precisam ser avançados na cidade, os senhores irão votar contra esse aumento abusivo. Já existe um posicionamento que a Prefeitura aceita abaixar de 60% através de uma emenda para 30%, mas 30% ainda é muito alto, né? Parece aquela barganha, quando você vai comprar alguma coisa, e o produto vale 2, mas o cara fala 7 para te vender a 3, e ainda ele sai com um lucro bom, a mais do que esperado. E é natural que a gente percebe que existe um desespero da Prefeitura, tanto é que senão não teriam sido truculentos comigo ontem ao divulgar esse aumento absurdo. A gente percebe que eles estão um tanto quanto desesperados, porque precisam de dinheiro no cofre, precisam de dinheiro para continuar honrando os pagamentos de funcionários, os salários, continuar honrando também, para concluir, senhor presidente, para continuar honrando uma série de compromissos assumidos. Creio eu que esses compromissos são de caráter único administrativo. Tenho certeza disso. A gente não pode pensar que esses compromissos são eleitorais também, porque aí, como se diria na linguagem popular, o buraco é mais embaixo, né? Então, peço a vocês, senhores vereadores, pensem direito antes de votar, vamos fazer a coisa acontecer da maneira correta. Muito obrigado. Item 4. Pela ordem, vereador Jerônimo. Senhor presidente, vou falar como líder da oposição. Com a palavra como líder da oposição. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente. Primeiramente, senhor presidente, eu quero, em nome da oposição desta casa, ser solidário com o vereador Guti pelo acontecimento da Prefeitura de Guarulhos, por ordem de algum secretário, por ordem do Poder Executivo, ir lá e retirar o material publicitário que o vereador estava fazendo contra a votação do IPTU. E o que mais me admira, senhores, é essa determinação, Wilson Lourenço, partir do Partido dos Trabalhadores, vereador Zé Luiz. É vergonhoso para a democracia, é vergonhoso para a nossa cidade, é vergonhoso para o Poder Legislativo de Guarulhos, que é uma casa democrática. Todos aqui têm o direito de livre manifestação. Qualquer cidadão tem o direito de livre manifestação, principalmente sendo vereador. Então, em nome da oposição, eu não poderia deixar de ser solidário com o vereador Guti e repudiar essa atitude fascista, autoritária desse governo que quer ganhar na truculência. Hoje nós estamos aqui votando vários projetos importantes para a cidade, temos o IPTU, temos a PPP, temos outros projetos do Poder Executivo, o orçamento aqui do município, e mais uma vez, nós vamos ser atropelados pelo rolo compressor do governo aqui na Câmara Municipal. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos 45 emendas no orçamento para serem votadas, e numa canetada só, a comissão de orçamento do município, da Câmara Municipal, rejeitou todas as emendas.
e o governo não conseguiu mandar algumas emendas a tempo, porque o prazo de emenda foi na sexta-feira, o que a comissão governista fez, senhores? Acatou as emendas do governo, foram na sala, fizeram um substitutivo da comissão e acataram a sugestão do governo. E o senhor sabe quanto o governo vai poder remanejar do orçamento? O governo terá um poder de remanejar quase 100% do orçamento sem consultar a Câmara Municipal. Porque essa casa vai aprovar o orçamento e a comissão de orçamento, que é chapa branca, fez aquilo que o governo mandou. Aí o vereador Guti, democraticamente, está aí nos faróis fazendo a sua campanha, uma campanha muito bonita. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque muitos vereadores falaram que assim que o senhor tomasse posse, o senhor iria para o lado do governo. Eu tenho certeza que o senhor vai estar na fileira da oposição. E pode contar com o meu voto como líder da oposição. Pode contar com o meu voto, vereador Guti. Porque Vossa Excelência está mostrando independência no seu mandato e fazendo um mandato com seriedade e esclarecendo a população, e esse governo manda os fiscais retirar. Porque isso aí não foi obra de fiscal, não. Ou foi ordem do prefeito, ou foi ordem de algum secretário puxa-saco. Um dos dois. Ou ordem de algum secretário. Ou ordem de algum secretário. É um governo autoritário. Para os senhores terem uma ideia, durante 3 meses, eu só estava conseguindo vistas em processos com mandato de segurança, porque o governo não estava autorizando a me entregar alguns processos na prefeitura, todos com mandato de segurança. Isso aí faz parte de um governo autoritário, de um governo totalitário, de um governo que não respeita a democracia. Ainda bem que nós temos o Poder Judiciário para recorrer, e os processos que eu solicitei, a Justiça conseguiu eliminar e conseguir retirar. Então, senhores, esta casa é uma casa democrática, só que nós não podemos aqui aceitar o rolo compressor. E aquele que fazer parte do rolo compressor, nós vamos falar aqui da tribuna, nós vamos falar. E parabéns, vereador Guti. Tenho certeza que Vossa Excelência não foi na Casa Branca buscar cargos. Vossa Excelência está fazendo um trabalho independente da cidade, e tenho certeza que vai estar aqui nas fileiras da oposição no próximo mandato. Então fica aqui a nossa solidariedade com Vossa Excelência, porque isso aí merece um repúdio de toda essa casa com essa medida autoritária desse governo. Item 4, senhor secretário para a leitura. Item 4, segunda discussão e votação no projeto de lei número 5.511 de 2012, alteração de vínculos das dotações orçamentárias constantes do artigo 1º, parágrafo único da lei número 7.057 de 3/7 de 2012, que autorizou a abertura adicional especial no valor de R$ 89.342.088. Autor, Prefeitura, e o quórum de maioria absoluta. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Wagner Freitas, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador Vitor da Farmácia, vereador Edmilson Americano. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Consignar meu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vereador Índio de Combica, vereadora Luísa Cordeiro, vereadora professora Eneide, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5. Item 5. Segunda discussão e votação na nova redação do projeto de lei número 87 de 2009. Cria procedimento de notificação compulsória da violência contra a pessoa idosa, atendida em serviços de urgências e emergências públicas e privadas no município de Guarulhos. Sua autora, professora Eneide, e o quórum é de maioria absoluta. Em discussão, encerrada a discussão, em votação,
Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza, vereador Wagner Freitas, vereador Toninho Magalhães, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador Vitor da Farmácia, vereadora professora Marisa. Vereadora Marisa vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6. Itens. Pela ordem, presidente, o terminal não funcionou, consignar o voto favorável. Já encerrou a votação, vereador, não dá agora para consignar. Item 6. Item 6. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 4.258 de 2012. Declara Cidade Irmãs as cidades de Guarulhos e Ilhabela. Autora, Luísa Cordeiro, e o prazo de maioria simples. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Wagner Freitas, vereador professor Auriel, vereador Eduardo Carneiro, vereador Dr. Zé Mário, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Edmilson Americano, vereador Guti, vereadora professora Eneide e vereadora Marisa de Sá. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra, vereadora Luísa Cordeiro. Bem, senhores aqui presentes, acho que é um projeto aí tranquilo, uma questão muito amena, mas de uma importância nas relações culturais, acadêmicas, entre as nossas cidades, assim, fundamental. Nós já temos um projeto idêntico a esse, que estabelece relações cidades irmãs entre Guarulhos e Boieiros, em Cuba. Tem muita semelhança da história, né, com a nossa cidade. E na questão da Ilhabela, o Gilmar Pina, que é um grande escultor, tem obras aqui, tanto no centro de Guarulhos, agora lá no Terminal Pimentas, que nós esperamos que de fato seja homenageado ali como Terminal João Amazonas, em homenagem ao centenário de João Amazonas. Mas o que é importante nesse estabelecimento de Cidade Irmãs? A Unimesp FIG, por exemplo, para ajudar inclusive nessa questão, já propôs que cada estudante de Ilhabela que virá para Guarulhos estudar terá 50% de bolsa. E o prefeito de Ilhabela se dispôs a aportar mais 50%. Com isso, o vereador Eduardo Carneiro, Ilhabela, que é uma ilha belíssimo, né, em recursos naturais, que não tem faculdade, que não tem um curso superior, poderá vislumbrar em Guarulhos essa transformação, né, e essa referência de Guarulhos como um centro acadêmico.
Quando vier o parque tecnológico, com a incrementação da Unifesp, e que nós esperamos também uma faculdade de medicina, nós poderemos propiciar, não apenas para os estudantes dessa cidade que agora estabelece essa relação de cidade irmãs, e que depois o prefeito Almeida terá que assinar um protocolo com o prefeito da cidade de Ilhabela, mas outras cidades, né, vizinhas, seja Mairiporã, Nazaré Paulista, cidades menores, onde o investimento para uma faculdade, uma universidade, ficaria muito caro, poderá ter Guarulhos como referência. Espero com isso, aqui encerrando o nosso mandato, depois de 12 anos que o povo nos deu essa oportunidade primorosa de poder fazer a interlocução dos interesses populares, de deixar essa contribuição para que a nossa cidade seja, de fato, o celeiro da cultura, como diz muito bem o Bosco Maciel, da Academia Guarulhense de Letras, que está aí, outros acadêmicos, mas também uma grande referência na área acadêmica e, oxalá, na pesquisa científica e tecnológica, porque um povo só consegue alcançar um patamar civilizatório maior através da ciência e da tecnologia, sem desprezar jamais as relações humanas, que é o que há de mais primoroso e de mais avançado entre todos esses valores aí. É isso, senhor presidente Soutur, muito obrigado. Não havendo mais matéria para ser presidente. tratada, dou por encerrada a presente sessão. Questão de ordem. Vou reabrir. Aro legal sobre a proteção de Deus e ser nosso trabalho para a 9ª sessão extraordinária